Seja bem-vindo a mais um EV-Drops, o podcast do Capacitar, o Centro de Estudos Bíblicos, aqui da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e, como diria o apóstolo Paulo de Nóbrega, a praça é nossa. Essa é boa, a praça é nossa. Vai entender. Vai entender, vai ficar claro. Bom, fala pessoal, beleza? Meu nome é Elder e a gente vai ver hoje que mesmo quando você tá com uma intenção boa, pode ser que não seja a vontade de Deus você fazer aquilo. É verdade, você vai ver bastante isso. A gente tem visto bastante disso, né? Desde lá do capítulo 9, apóstolo Paulo. Só lembrando, a gente está na série Improváveis, olhando para todo o livro de Atos. Então, tem muita coisa para trás já. A gente está chegando da metade para frente do livro de Atos. A gente está seguindo o livro Atos para Você, de Albert Mohler. A gente já está no segundo volume, né? Atos 13 a 28. E realmente, esse ponto aí que o Elder tocou, ele vai ficar bastante evidente hoje, mas ele já vem aparecendo, né? Desde o capítulo 9, Paulo, perseguia, achava que estava servindo a Deus, e daí o próprio Deus se revela para ele e fala: por que você me persegue, né? E isso já está acontecendo. Só para dar um contexto aqui, para lembrar, a gente olhou nos capítulos 13 e 14, há 2 episódios atrás, no episódio de número 78, a gente está no episódio de número 80 já, galera. Bastante coisa. 80 semanas, hein? Quem diria, né? Quem diria que chegaremos a 80 episódios. No capítulo 13 e 14, no episódio 78, a gente tem a primeira viagem do apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária, que é uma forma como a gente definiu, né? De chamar viagens missionárias. Mas ele não tinha essa expectativa de fazer viagens missionárias. Ele tinha expectativa de ir visitando as cidades e pregando o evangelho, mas não foi aquelas viagens organizadinhas que a gente pensa, né, com começo, meio e fim. CVC, então, né? Exatamente, assim, com todo aquele planejamento. E a gente vai ver bastante isso no episódio de hoje, né, Elder? Que Sim. Ele pensa em ir para o lugar, mas não é para lá que ele tem que ir. Então a gente tem a primeira viagem missionária, ele sai de Antioquia, vai para Chipre, depois vai lá para Antioquia da Pisídia, passa por algumas regiões e volta. No capítulo 15 a gente tem o famoso Concílio de Jerusalém, que é discutida a questão da circuncisão, se os gentios precisam ou não aderir a toda a lei judaica, né, que representa a velha aliança, e fica definido que não precisa. E aí a gente entra no capítulo 16, que é o que a gente vai falar agora, e no capítulo 17, né? Então a gente vai começar a falar a respeito da segunda viagem missionária de Paulo. E aí eu queria pedir para o Elder começar a introduzir. Hoje a gente não vai esgotar a segunda viagem missionária, mas a gente vai ver que tem muita coisa acontecendo nesses primeiros momentos dessa viagem. Legal, show de bola. Então vamos lá. Bom, em um dado momento dessa viagem, né, Paulo e Silas chegam a uma cidade chamada Listra. E lá eles encontram Timóteo, né, o famoso Timóteo, que nessa época era muito jovem ainda. As estimativas é que Timóteo tinha ali em torno de 18 anos, mais ou menos. Então ele era um jovenzinho. E Paulo faz um convite ali para Timóteo. Falou assim, olha, você não quer seguir viagem com a gente? Né? Então o que Paulo está fazendo aqui naquele momento? Ele está discipulando. Né? Ele está pegando aquele jovem que era um cristão, mas era um cristão novo, né, bem jovem ali, e falando assim, ó, vem andar com a gente, né, e claro, provavelmente Paulo já tinha ali em mente de formar aquele jovem, um líder, um pastor ali naquela região. Mas tinha uma questão... Posso fazer só um comentário? Desculpa, perdão, fala. Que isso. Deixa eu só fazer um comentário que a gente viu no final do capítulo 15 a treta, né, entre Barnabé e Paulo, que inclusive é quando eles se separam, por causa de João Marcos, por causa de um outro jovem, né? Uhum. Então a gente tem aqui Paulo, ele deixando João Marcos porque ele tinha abandonado, mas ele não abandona a ideia de formar discípulos, de mentorear, né, pessoas mais novas. Então isso é muito bacana, que a gente vê que logo no começo do capítulo 16, a gente já tem essa situação com o Timóteo, que vai ser o principal discípulo, né, de Paulo ao longo da sua vida. Sim. E você percebe que Paulo tem essa pegada, né, de ir nos locais e formar alguém, né? Então não era um cara, não, tem que ser eu, tem que ser tudo meu, tudo comigo, tem que falar, não. Cada lugar que ele ia formando líderes e ele mantinha contato com esses líderes, discipulava esses líderes e o evangelho crescia dessa forma ali. Então,
ele convida, né, Timóteo para seguir a viagem, mas aí acontece um negócio inusitado, né? Ele chega para Timóteo e fala assim: olha, Timóteo, é o seguinte, é melhor você se circuncidar, né? E aí, para a gente entender um pouco, Timóteo, ele era filho de uma mãe judaica, mas de um pai grego. Então ele não era circuncidado. E aí vocês vão falar assim, poxa, mas não teve todo o concílio, toda aquela briga, né, para não precisar circuncidar, e agora Paulo chega e fala, não, vamos circuncidar. O que tanto o autor do livro quanto uma outra referência que o Lucas aqui passou hoje que eu estava assistindo, eles dois falaram a mesma coisa, que é o seguinte, o que Paulo está fazendo no fundo ali é um cuidado mesmo, porque ele sabia que provavelmente Timóteo seria um líder naquela região, e ali haviam, sim, muitos judeus cristãos, e que em algum momento alguém ia falar, poxa, mas você era judeu, e você não circuncidou, como assim? Então, assim, para evitar problema, e já que a circuncisão não era considerado algo errado, era apenas algo desnecessário, então é meio que Paulo falando assim, vamos evitar ter problema? Vamos não ter uma desculpa para alguém questionar alguma coisa e vamos circuncidar, né? Vamos tirar isso da frente. E Timóteo concorda, ele é circuncidado e até num sinal talvez de amor mesmo para aquelas pessoas, né? Para que realmente não tivesse nenhum tipo de barreira à pregação do evangelho na região. E beleza. Vou fazer mais um comentário. Manda ver. É que Paulo, ele tem muito claro, né, o chamado dele para os gentios, mas ele sabe que o Timóteo, por ter essa raiz judaica, né, então assim, Paulo ele defende a causa, digamos assim, dos gentios, da não circuncisão, até pensando porque o símbolo da nova aliança é a ceia do Senhor, né? O próprio Jesus falou isso. Então a gente não está debaixo da velha aliança. Mas ele sabia o quanto isso era importante para um judeu. E Timóteo vai ser lá na frente, inclusive, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele vai ser um dos líderes também chamado para o povo judeu, né? Então, provavelmente, ele já tinha isso em mente, né? Que o chamado de Timóteo talvez não ficaria restrito aos gentios. Então, era importante ter essa atitude mesmo, né? Sim. Apesar do coitado do Timóteo ter sido mutilado, né? Nem quero pensar. E, inclusive, assim, acho que 2 ou 3, acho que são 3 episódios atrás, a gente falou um pouco sobre isso, sobre o quão era importante a circuncisão para o judeu, né? Que era algo histórico da separação dos outros povos, dos povos pagãos. Então, assim, eles estavam naquela cultura de transição ainda. Né? Então, foi um cuidado mesmo, um cuidado de Paulo com aquelas pessoas que estariam ali debaixo da liderança de Timóteo daí a um tempo. E aí, beleza. Então, resolvido isso, né, tirou isso da frente, viagem continua. E aí tem um ponto interessante, né, a partir do versículo 10, se vocês lerem lá em Atos 16, aliás, leiam o texto, que sempre ajuda a você entender melhor o que a gente está falando aqui, você vai perceber que Lucas, né, que é o autor de Atos, ele de repente ele começa a falar na terceira pessoa. Ele começa a falar, ó, nós fomos, a gente decidiu, a gente fez aquilo, nós estávamos em tal lugar. Até então, no texto, Lucas está só descrevendo as coisas. Ó, Paulo foi, Paulo fez. Paulo... De repente fala, não, nós estávamos, nós fizemos. Então, a partir do versículo 10, é bem claro assim no texto, Lucas começa a relatar o texto como um participante, realmente, de tudo aquilo que está acontecendo. O que é até interessante, se você lê o texto, você até consegue se colocar dentro da história. Você consegue meio que por essa simples mudança, você consegue pensar, nossa, estávamos lá e fizemos isso, e fizemos aquilo, fizemos aquilo outro. Então, isso é uma observação interessante. E aí, vem uma primeira ocorrência do ponto que eu comentei até na minha frase inicial, né? Que é, eles vão para a Ásia, né? E por 2 vezes, eles resolvem ir para cidades que o Espírito Santo chega e fala, não vai, não é para ir, não quero que vá para essa cidade. Né? E aí você fala, mas como assim? Né? Como assim Deus está falando para não ir? A gente está indo lá pregar o evangelho. A gente está indo lá, né, ajudar aquelas pessoas que estão lá, expandir o evangelho, tudo aquilo que Jesus mandou a gente fazer. E o Espírito Santo fala, não é para ir. Então é nesse ponto que eu coloquei na frase, eu até anotei aqui, para a gente
imaginar assim, a sensibilidade que eles têm em relação à voz de Deus, ao ponto de falar o seguinte: olha, não importa se o que eu estou fazendo é o mais nobre e o mais correto possível, né, dentro de tudo aquilo que a gente está aprendendo agora com essa nova igreja que está surgindo, nada disso adianta, nada disso importa se não for algo que Deus quer que nós façamos. Então, se eu for lá, naquela cidade, para pregar o evangelho e quiser ir lá, né, e o Espírito Santo virar e falar, não, não é para ir, eu não vou. Né? Então, independente de se é certo ou não, a estratégia, o plano, o planejamento, ele é todo de Deus, ele é soberano sobre tudo aquilo. E assim aconteceu. Mas, né, então eles estão lá, poxa, era para ir, não vamos, vamos lá. Mas, de repente, o Espírito Santo dá uma visão para Paulo. O texto não deixa muito claro se é num sonho, ou se ele está fazendo outra coisa, tem uma visão, mas enfim, ele tem uma visão de um macedônio falando, venham para cá, né, passem aqui, venham aqui, dá uma chegada aqui na Macedônia. E aí Paulo fala, pronto, sabemos para onde tem que ir, a gente tem que ir para Macedônia. E beleza, vão em direção àquela região, chegando lá, eles vão até a cidade de Filipos. E aí tem uma coisa interessante, uma observação sobre Filipos, que vai fazer sentido em alguns instantes, que é o seguinte, ali era uma cidade onde ficavam os veteranos de guerra, né? Então tinha muita guerra ali na região. Vamos lembrar que Roma era gigantesca, né? Tinha 1 a cada 4 cidadãos do mundo da época era romano, né? Então realmente o domínio deles era muito grande. Então era uma cidade que tinha os veteranos de guerra, o pessoal que estava na guerra, tudo. E o que acontece? Essa galera era muito patriota, né? E não tem problema nenhum em ser patriota, exceto se o seu patriotismo te levar a um ponto onde você considera que a sua cultura é algo sagrado, é algo intocável, é algo que ninguém pode, né, transgredir ali na sua cultura. E isso é o grande problema que Paulo vai enfrentar nessa cidade onde ele está agora. Então, reserva aí, tá bom? Isso a gente já vai voltar nesse ponto. Então, beleza, Paulo chegou lá, né, tá, ele, Silas, Timóteo, provavelmente Lucas também, e eles começam, enfim, ter lá a rotina deles na cidade, e num dado momento eles vão até a beira de um rio para orar. E aí você está lendo esse texto e fala assim, bom, beira do rio para orar, né? Você passa direto por isso. Por que eles iam à beira do rio para orar? Vamos lembrar que, embora o Império Romano estivesse deixando com que o culto judaico continuasse, ele continuava, mas com uma série de restrições. Né? Então, assim, não poderia haver pregação pública, as sinagogas não estavam funcionando da forma com que, né, eles gostariam que funcionasse. Então, quando eles queriam se reunir de alguma forma, queriam orar, queriam, enfim, fazer os cultos deles, eles iam até a beira de águas correntes. Por quê? Porque por todo o ritual judaico que ainda acontecia nos cultos, eles precisavam de águas correntes para fazer todo o cerimonial, etc. Então, por isso que eles estavam na beira de um rio. Lembrando, né, Helder, que a perseguição ela já estava rolando aqui, a Sim. perseguição da igreja. Então, era para a instituição, para Roma, você praticar a sua religião, isso não era uma transgressão à regra, mas você pregar a sua religião, fazer proselitismo dela, isso era. Então, por isso que eles precisavam, por isso também que eles precisavam sair, né? Estar do lado de fora dos muros da cidade, Isso, do lado de fora também. era um crime, né? Era um crime, Sim. na verdade, o que Paulo e Silas estavam fazendo. Exatamente. Então, beleza. E aí eles estavam lá na beira do rio, orando, se reunindo, e aí tinha um grupo de mulheres. E aí eles começam a conversar com aquele grupo de mulheres. E aí o texto diz que no meio daquele grupo de mulheres tinha uma mulher chamada Lídia. E aí o texto diz que ela era uma comerciante de púrpura. E só por esse termo você já pode estar certo de que Lídia era uma mulher muito rica. Por quê? Porque púrpura era o tecido usado pelos nobres romanos. Né? Você vê lá nos filmes, ele sempre com uma capa vermelha nas costas. Aquele era o tecido de púrpura, era um tecido extremamente caro, que só realmente os mais ricos da sociedade usavam, e Lídia era uma comerciante desse tecido. Então, anote aí que Lídia era uma mulher muito rica. E aí o que acontece? O texto diz também que ela já era uma mulher temente a Deus. Então,
não se sabe exatamente em que ponto, mas ela é uma mulher temente a Deus, estava ali diante dos discípulos e começa a conversar com eles, e eles pregam ali o evangelho para ela se converte, a família dela também se converte, eles são batizados, e chama, né, os discípulos, vamos lá em casa, vamos até lá em casa, tudo, e acaba que a casa dela se torna a base deles ali naquela cidade, né? Inclusive o início da igreja ali da cidade é na casa de Lídia. Que é uma igreja que, inclusive, vai receber carta de Paulo depois, né? 2 cartas, por sinal, né? Então, a importância de Lídia para a igreja em Tessalônica é fundamental, né? Sim, então, a gente não percebe às vezes, né, o quanto coisas aparentemente para nós, né, que ao acaso, né, tipo, o cara foi para a beira do rio, aí tinha um grupo de mulher, aí conversa com a mulher, aí a mulher não sei o que, se converte, chama para casa, tudo. Então disso nasce uma grande igreja ali na região. E tudo bem, então eles continuam, a casa dela vira a base, passa mais alguns dias, e aí acontece inicia, né, um ponto da história também bem conhecido de todos, que é uma mulher endemoniada, uma escrava, que começa a seguir eles e falando o seguinte: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E ficava seguindo eles falando isso. E aí você pensa assim, poxa, mas qual que é o problema, né? Porque eles eram mesmo, né, servos de Deus Altíssimo que O estavam ali. demônio tá falando a verdade, né? Tá falando a verdade, né? Qual o problema? O problema é exatamente que vinha de um demônio, né? Não era algo que estava realmente ali para abençoar ali aquelas vidas. Inclusive aquela mulher, o demônio que estava nela, ele era um demônio que fazia com que ela praticasse adivinhações, né? Então os donos dela, porque ela era uma escrava mesmo, os donos dela ganhavam dinheiro com isso, né? A cidade ali tinha uma movimentação econômica, vamos dizer assim, por causa daquela mulher. E num dado momento, Paulo, né, se cansa, imagina, né, da situação, e ele vai e expulsa o demônio dessa mulher. Interessante notar que Paulo não conversa com o demônio, não entrevista o demônio, não pergunta o nome, a cidade, de onde está falando, não fala nada, ele simplesmente expulsa o demônio. Aquela mulher deixa de ter aquele poder, vamos dizer assim, e deixa também de ter a sua serventinha para os seus senhores, que ficam doidos da vida, porque afinal ela era uma grande fonte de renda para eles. E aí o que eles fazem? Eles pegam Paulo e Silas e levam até a praça da cidade. Por que até a praça da cidade? Inclusive o Lucas falou na frase dele sobre a praça, que é nossa, né? Porque na praça da cidade ficavam ali os magistrados, os líderes, né, os juízes, vamos dizer assim, da cidade, julgando as causas, né? Então, o Lucas quebrou meu celular, né? E agora? Né? O Lucas paga ou eu tenho que pagar? Então a gente ia lá na praça da cidade e falou assim: que o Lucas quebrou meu celular, tá? E os caras iam julgar as causas da cidade. Então, aqueles homens levaram Paulo e Silas até esses magistrados e começaram a falar: olha, esses homens estão fazendo aqui coisas que são contrárias à nossa cultura romana, à nossa lei romana, às nossas práticas e não sei o quê. E vamos lembrar, né, resgatar agora aquele ponto que a gente guardou, que era uma cidade super patriota, onde o patriotismo deles, a cultura deles era algo sagrado, então eles começaram a ficar doidos, teve um alvoroço na cidade. Os magistrados mandaram que eles fossem desnudos, né, como diria em espanhol, arrancaram a roupa deles, chicotearam eles e botaram eles na prisão. E foram presos, né? Então, Paulo e Silas extremamente machucados. A gente fala de chicotear, né, gente? Chicoteou, né? Meu, era uma tortura muito, muito séria, uma tortura muito violenta. Então, assim, eles iam estar realmente muito machucados. E foram presos. E eles foram presos numa área especial ali da prisão, né? Numa área mais interna, e foi dada orientação que, esses caras não podem fugir, porque eles estão subvertendo aqui a cidade, não sei o quê. E foram lá presos. E aí acontece um outro episódio também muito conhecido, que é, lá pela meia-noite, começa uma música, né? E orações, que é Paulo e Silas cantando e orando ali na prisão. A coisa mais normal, sim, do mundo. Sim, tô preso, machucado. Depois de ter sido espancado pelo exército romano, você decide cantar. Provavelmente. Louvores a Deus, né? Louvores a Deus. Provavelmente próximos a uma sentença de morte, porque o proselitismo ali era condenado com a morte.
E estão lá super normal, cantando e orando. E aí acontece um terremoto, que na região era algo até bem comum. Aquela região é uma região que é bem acometida por terremotos. Acontece um terremoto, só que aquele terremoto, ele não só sacode tudo, mas ele abre todas as celas ali, né, de todos os prisioneiros, não só deles, e quebra as correntes de todo mundo. E aí, o carcereiro que estava dormindo acorda e olha e vê tudo aberto e falou: lascou, a galera fugiu. E aí, ele sabia que a pena para um carcereiro que deixa os presos fugir é a morte. Então, o que ele faz? Ele saca a espada dele e vai se matar. Só que Paulo, Silas e todos os presos não fugiram, eles estavam lá ainda. O que é mais improvável ainda. Né? Eu não sei o Lucas, eu teria fugido. Estou É muito preso aqui. provável que o texto bíblico não relata, né? Isso eu estou conjecturando, mas é Uhum. muito provável que Paulo tenha tido alguma palavra de ordem ali muito forte para fazer com que os outros presos não fugissem, né? É, Porque porque assim, eles Paulo eram e crentes, si, os outros vai saber, né? exatamente, né, cara? E isso tudo faz parte do milagre, né? Porque Sim. é um negócio meio incompreensível mesmo, né? É, não faz sentido, né? E aí Paulo fala: não, ó, tá tudo bem, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu. Aí se coloca no lugar do carcereiro. Meu, os caras estavam falando de um Deus aí foram presos, chicoteados, humilhados, né? Ficaram nus na frente de todo mundo na cidade. Aí estavam lá presos com os pés no pilar lá. Aí os caras me começam a cantar e orar. E aí dá um terremoto que liberta todo mundo, os caras não fogem. Meu, a única reação possível daquele carcereiro foi o que ele fez. Ele chegou neles e falou assim: meu, como é que eu faço para ser salvo? Ele entendeu, falou assim: isso tudo que está acontecendo só pode ser obra desse Deus que eles estão falando. Né? E aí, Paulo dá a resposta clássica, né? Se você crer, será salvo tu e tua casa. E realmente, ele e a casa dele se convertem, são salvos. Ele não só, né, tem esse ato, mas ele também pega Paulo e Silas, leva para casa dele, cuida das feridas deles, ceia com eles, ali, dá uma festa, fez um churrasco ali na madrugada inteira, e aí, no final da noite, leva eles de volta para a prisão. Quando é ali pela manhã, sabe, sei lá que horas, os magistrados fazem o seguinte: olha, chega para os soldados e fala assim: ó, pode ir lá na prisão e solta esses caras, não precisa manter eles mais não. E eles vão lá e falam assim: ó, mandaram aí que vocês fossem soltos. E aí, de novo, né? Qual não é nossa surpresa? Que Paulo olha e fala assim: não é assim não. E aí, por que não é assim não? Porque, e eu não fica muito claro no texto, não sei se o Lucas tem alguma sacada de por que Paulo segura isso até agora, mas aí o que Paulo tira da manga e fala assim: olha, é o seguinte, eu sou cidadão romano, Silas é cidadão romano, vocês prenderam a gente sem julgamento, vocês açoitaram a gente sem julgamento, então se eles querem soltar a gente, eles vão vir até aqui e vão soltar a gente pessoalmente. E ninguém sabia realmente que eles eram. Eu também não sei É, por que eles fizeram isso. vai entender. E aí, de fato, os magistrados vêm até a cidade, se desculpam até, né, pedem encarecidamente que eles parem de pregar o evangelho na região e despedem eles, né, soltam eles estão livres. Então esse texto todo, ele mostra pra gente, pra mim a lição central realmente desse texto é o quão eles são sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito. Seja para ir ou não ir para um lugar, seja em relação a falar, o que falar e como falar, como se portar, igual a gente falou agora da prisão, né? Pô, eu teria fugido, o Lucas teria fugido, né? Meu, é isso, eu tava orando aqui, Deus abriu as correntes, é para eu fugir, né? Não. Provavelmente o Espírito Santo falou: não, fica quietinho aí que eu vou salvar esse carcereiro aí, é por causa da sua não fuga, né? Então, eles têm realmente uma demonstração fantástica de submissão e de sensibilidade à voz de Deus. E sabe o que eu acho muito bacana, cara? Assim, Paulo, ele tem, desde lá do capítulo 9 é dito, né, para Enéas não,
para Ananias, quando ele vai encontrar com Paulo, de que Paulo é o servo escolhido por Deus para sofrer em nome do evangelho. Então, assim, a gente já tem ele sofrendo, apanhando, dado como morto na primeira viagem, sem contar as outras coisas que já aconteceram no passado, e agora, de novo, assim, a segunda viagem, ela tá ainda começando e já tá passando por tudo isso, e mesmo quando ele tem a oportunidade de fugir, ele é sensível à voz do Espírito, e toda essa questão, né, de louvar, orar em meio ao sofrimento, é o que leva, como você mesmo já falou, é o que leva aquele carcereiro a ver que tem alguma coisa diferente. Aquele cara passou a noite ouvindo tudo aquilo. Uhum. Então, o quanto que o nosso sofrimento, na hora que a gente está passando, né, a nossa mente não é levada a isso, mas quanto que o nosso sofrimento pode ser transformado em bênção, né? Pode ser transformado em algo que tem o poder de salvar uma família, de salvar uma casa como um todo, né? E o quanto que isso é caro, o quanto que isso é importante para o Espírito Santo. Então, eu acho muito legal, né? O Espírito Santo fazendo a conta. Paulo sofreu um pouquinho mais, ou a família do carcereiro ser Libertou, né? salva? Exatamente. Então, o quanto que isso, esse estudo, ele pode entrar no nosso coração e fazer a gente ressignificar algumas coisas, né? Porque a gente pensa muito em nós mesmos quando a gente está aqui no nosso dia a dia, mas o quanto que isso pode, no futuro, ou às vezes até no futuro mais imediato, trazer luz e ser bênção na vida das pessoas. Inclusive o Marcos Botelho fala, né, naquele vídeo que a gente viu, que muito provavelmente esse ato deles de cantar e de louvar era por gratidão pelo privilégio de poder estar sofrendo por isso. Olha que coisa maluca, né? Pra gente, né, que tá aqui vivendo o evangelho no bem bom. Né? Os caras, meu, que show, cara, a gente pode sofrer por Cristo, entendeu? A gente pode sofrer pelo evangelho, né? Então, explica muita coisa, né? Exato, explica muita coisa. E não para por aí, né? O capítulo avança, né? A gente vai para o capítulo 17, que é. Eu tenho uma grande dúvida qual que é o meu capítulo favorito de Atos. Se é o 7, que é todo o discurso e morte de Estevão, ou se é o 17, que é de fato esse que a gente vai falar agora. Então, eles estão ali, né, naquela região como um todo. E aí eles estão em Tessalônica, estão lá falando os tessalonicenses, muitas pessoas creram, e tem toda essa movimentação, né, Isso é um padrão, inclusive, né, que a gente está vendo em Atos. Eles vão, falam, muitos se convertem, outros judeus que não, eles começam pela sinagoga, muitos judeus se convertem, outros não, ficam com inveja. Lucas sempre cita, né, a inveja, e aí eles buscam oprimir uma opressão, como a gente tem visto, bastante física, né, pensando até em morte. E a mesma coisa acontece aqui na Tessalônica, o padrão se repete, só que eles acabam pegando, eles não conseguem pegar Paulo e Silas, mas eles pegam Jason, que é Jason, eu queria que fosse Jason, né, mas é Jason do jeito que tá. Mas eles pegam Jason, que era o cara que estava recepcionando, né, que era o anfitrião ali, onde Paulo e Silas e os demais irmãos que a gente sabe que estavam ali, provavelmente Lucas, Timóteo, eles estavam ali juntos, e eles pegam esse cidadão e eles levam ele para, mais uma vez, né? Levam ele para a praça e começa um grande burburinho na cidade, um transtorno gigantesco. Jason, ele é açoitado, ele tem que pagar uma fiança. Então o clima ali fica muito difícil. Então Paulo e Silas, eles partem para uma cidade próxima chamada Bereia. Bereia é aquela cidade que a gente fala muito, a gente sempre fala que a gente precisa ser como os bereanos, justamente porque lá em Bereia, quando Paulo vai falar na sinagoga, os bereanos, eles não simplesmente aceitam ou não aceitam tudo aquilo que está sendo dito. Eles examinam aquilo que está sendo dito. Então, assim, eles podem ter os seus pressupostos, eles podem estar mais para concordar ou mais para discordar, mas antes de ter uma decisão, uma
um veredito a respeito daquilo que eles ouviram, eles voltam para as escrituras hebraicas, para o Antigo Testamento, e vão entender. E ali a gente tem, mais uma vez, muitas pessoas crendo, muitas pessoas se convertendo. Só que a galera de Tessalônica, que estava muito brava por tudo isso que tinha acontecido, eles ficam sabendo que Paulo e Silas estão pregando em Bereia, e aí eles saem de Tessalonicenses, de Tessalônica, na verdade, e vão para Bereia para falar, para causar mesmo. Então, mais uma vez, perseguição, mais uma vez briga, mais uma vez discussão. E aí eles entendem que é necessário se movimentar mais uma vez. E por um motivo que assim não fica extremamente claro, mas Paulo vai na frente para a cidade de Atenas e a comitiva dele, os amigos dele, ficam um pouco mais ali na Tessalônica. Muito provavelmente Paulo era o mais procurado, né? Então acho que era uma questão estratégica ali. E aí Paulo vai para Atenas. Atenas, a grande cidade, né, da influência grega, dos filósofos, do pensamento grego. Sempre é bom reforçar, né? O império ele é romano, mas a cultura é a cultura grega, é a cultura helenística. Então todas aquelas coisas que a gente vê em filmes épicos, né, dessa época, do Império Romano, dos filósofos, tudo isso é aquela realidade. Atenas é a grande cidade. E Paulo chega na cidade de Atenas e é muito interessante isso, que ele fica incomodado. Incomodado é uma palavra até branda, né? Para a forma como o texto bíblico se expressa. Ele fica revoltado com a idolatria daquele povo, porque tinham altares a deuses em todos os lugares possíveis, imagináveis, e tinham aqueles grandes templos, né, de Atenas aos deuses e às deusas gregas, e uma cidade que ela a efervescência religiosa é muito grande, o sincretismo religioso ele é muito grande, então assim eles não têm muito claro a questão de qual é a religião. Eles estão ali para prestar adoração àquilo que é mais atrativo naquele momento. Então, até parece nós hoje em dia, né? A gente vai adorando o Deus que vai resolver o nosso problema naquele momento. Então, De hoje, né? De hoje. O exatamente. de amanhã pode ser outro Deus, já. Pode ser outro. E é exatamente isso. Diferente da galera de Tessalônica, como o Helder falou, que a questão para eles muito forte é a questão do nacionalismo e uma adoração mesmo à cultura deles, né? Que era essa galera que tinha vindo do exército e tudo mais. Ali em Atenas é uma grande bagunça. E Paulo fica horrorizado, incomodado, diferente da gente, vamos lá, né? Hoje a gente não fica tão incomodado quando a gente vê pessoas servindo a outros deuses, quando a gente vê pessoas que inclusive já foram dos nossos dos nossos círculos, que já ouviram a palavra, se envolvendo com outras religiosidades. E hoje em dia a gente tem essa questão da pluralidade que não é bíblico. E a gente fala, tudo bem, né? Não, a pessoa vai se encontrar. E, cara, é o contrário que Deus Paulo está falando. sabe, né? Deus sabe. Exatamente. Joga ainda na conta de Deus, né? É. E Paulo fica muito incomodado. E aí Paulo faz o caminho de sempre. Paulo, ele tem um padrão. Isso é bem interessante a gente falar, que eu acho que ainda não foi dito. Mas Paulo, ele tem um padrão. Ele sempre começa na sinagoga, ele parte do conhecido para o desconhecido. Então ele começa na sinagoga, falando para os judeus, e daí sempre tem ali os gentios que são simpatizantes do judaísmo, e aí, através desses gentios, daqui a pouco ele já está falando na praça, ele já está falando para as outras pessoas. Então, isso é importante ficar claro, né? Ele parte do conhecido para o desconhecido. E ele faz exatamente esse movimento em Atenas, e aí ele começa a falar, e abre-se o espaço para ele falar na praça, mais uma vez, na praça pública. E em Atenas, o movimento filosófico era muito forte. Lucas até faz uma nota de rodapé, né? Falando que os atenienses não sabiam falar outras coisas que não ser discutir as principais novidades. Até
Me parece que Atenas é um grande Facebook dos tempos antigos, né? Que tá o Facebook, Instagram, todo mundo falando do assunto do dia, e era bem isso. E ele faz como Trending uma. Topics, né? Exatamente. E ele faz como uma nota jocosa mesmo, assim, né? Ele faz uma forma de não falar que eles estavam certos. E aí Paulo tem essa oportunidade e ele começa a falar algumas coisas e a galera começa a ouvir, a se interessar. E aí eles falam, oh, a gente quer ouvir mais sobre isso que você está falando. E ele já começa a falar a respeito do amor de Deus. Ele fala um pouco de ressurreição, e aí ele estava falando para estoicos e epicureus, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas era gente que tinha uma filosofia bem diferente daquilo que ele estava dizendo. Eles falam, a gente quer ouvir mais desse cara. E aí ele é levado na semana seguinte para falar no Aerópago. O Aerópago é o nome, inclusive, de um templo, um espaço, mas que era dedicado a um deus, ao deus Áreas. Áreas. E lá no Aerópago era o lugar onde eram discutidas as ideias, onde o movimento de pensamento era mais forte. E Paulo é levado para lá. E aí ele faz uma coisa brilhante, assim. Por isso que eu gosto tanto desse texto. Porque ele, se você lê o texto com atenção, ele não fala em momento nenhum o nome Cristo, ele não fala em momento nenhum o nome Jesus, mas ele fala o tempo inteiro do evangelho. E ele usa a mesma estratégia que ele usa para falar para os judeus, ele usa a mesma estratégia, mas de outra forma. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele estabelece pontes de contato com a religião. Então, mesmo estando incomodado, ele não chega lá falando, vocês, seus pecadores, vocês vão tudo para o inferno, esse tanto de Deus aqui, não existe outro Deus. Não, ele começa falando, vejo que vocês são, em muitas coisas, muito rigorosos com a religião. Vocês são muito religiosos. Vocês estão preocupados com o divino. E aí ele começa, ele vai soltando umas pitadinhas ali como que eu diria? Ele vai dando umas alfinetadas na galera, mas ele tá o tempo inteiro parecendo que tá elogiando eles e estabelecendo pontos de contato. Então ele vem falando a respeito do Deus Criador, e daí ele fala do altar ao Deus desconhecido, que era um altar que estava lá, e ele fala: esse altar aqui é o altar do Deus verdadeiro. Interessante que Paulo, até eu vi que ele, assim, chama que ele é um cara híbrido, né? Porque assim, ele nasceu numa cidade grega, ele é de descendência judaica e ele tem cidadania romana, como a gente viu agora há pouco. Então ele era um cara super versado em toda a cultura da região ali. Então ele transitava muito bem, não só entre as pessoas mesmo, entre a própria cidadania, né? Ser cidadão romano na época era algo muito, um status muito grande, mas nas culturas mesmo. Então ele sabia realmente como falar com o grego, como falar com o romano, como falar com o judeu, e pegar nessas, né, como o Lucas falou, nessas alfinetadinhas aí para porque ele sabia o que era importante para cada uma dessas culturas, né? Exato, e esse é o ponto que eu acho que é a grande lição para a gente, porque ele, se ele viesse falando de Jesus, Messias, Antigo Testamento, para aquela galera aquilo não era nada. Então, a correlação ela é direta com os nossos dias atuais. Se você pegar alguém que vem de uma tradição cristã, se você quer falar com alguém que sabe o que é a Bíblia, que já teve ali pelo menos uma formação minimamente cristã, você pode discutir algumas coisas a respeito de Deus, mas cada vez mais na nossa realidade pós-moderna de grandes centros urbanos, cada vez mais isso está mais distante. Ainda é relativamente grande o número de pessoas que se dizem, pelo menos nominalmente, cristãs, mas, cara, assim, é muito comum a gente conversar com pessoas que não têm uma menor ideia. E isso é verdade que eu vou contar. Parece piada para gente que é cristão há muito tempo, mas é verdade. Algum tempo atrás, estava conversando com um amigo que é ateu,
e ele achava que a história de Noé era que Noé fazia parte do imaginário inclusive dos mesmos deuses aí de Atenas. Ele achava que Noé era um dos personagens da mitologia grega. Caraca. Ele não é um cara que conhece. Então, não dá pra gente. A gente tem que estabelecer pontes com aquilo que as pessoas conhecem. E o O que as óbvio, aquele pessoas. negócio que o óbvio precisa ser dito, né? Exatamente. E hoje em dia eu acho que a gente peca demais nisso. A gente demonizou a cultura. E Paulo aqui, o que Paulo faz aqui seria extremamente rejeitado e crucificado se ele tivesse no século XXI no Instagram. Porque ele fala que ele prega o evangelho, mas ele não fala o nome de Jesus, ele não cita Cristo, ele não cita as escrituras, e o que ele cita são os poetas gregos epicureus da cultura. Então ele relaciona e ele fala: ó, esse aqui que vocês acham que é Zeus, né? Ele fala, porque dele viemos, movemos e existimos, isso era um poema a Zeus. E aí ele pega o poema a Zeus e fala: isso daqui, na verdade, é para Deus. Cara, imagina se o Ed René Genial, né? Kivitz fizesse isso. Ah, não, cancelado. Ele estava Cancelado. cancelado no dia seguinte. Mas é importante que a gente tenha. É por isso que a gente precisa estar envolvido na cultura. Por isso que a gente precisa conhecer da nossa cultura. A gente está fechado dentro da cultura gospel, evangélica, a gente só ouve as nossas músicas e a gente só ouve os nossos pensadores e a gente só lê os nossos livros e a gente só assiste os nossos filmes e a gente só vê as nossas peças e a gente não sabe o que o mundo está falando. E aí, quando chega na hora da gente conversar, a gente não tem conversa. Imagina se no lugar de Paulo fosse Pedro no aerópago. Provavelmente não ia sair nada. Ou ele ia apanhar, né? Ou ia. Exatamente. E Paulo faz isso porque ele tem esse conhecimento com a cultura, então ele sabe estabelecer essas pontes sem negociar o evangelho, que também é incrível, porque ele sabe o ponto de ruptura, né? Ele tá fazendo essa analogia, explicando para eles, mas ele sabe que na hora que ele falar da ressurreição, ele vai quebrar as pernas. E aí é outro perigo, né? Que muitas vezes aqueles que são muito moderninhos e querem só. Não, a gente tem que estabelecer, a gente tem que estar na cultura, é verdade, a gente tem que estar na cultura, mas sem negociar o evangelho. Muitas vezes a gente acaba estando tanto na cultura que a gente está mais interessado em ser relevante dentro da cultura do que pregar o evangelho. Tá passando uma moto. É que aí, nesse ponto da ruptura, ele já tá com a atenção da galera, né? Então, Exato. aí ele pode chegar e vir com o que ele quer falar mesmo. Exato. E aí ele fala da ressurreição, né? E aí é o ponto que a galera fala, não. Alguns falam, esse tagarela aí tá falando bobeira, outros falam, vamos deixar para ouvir depois, né? Aquele famoso, quando der a gente marca. Tem uma galera que faz Tomara que isso. não dê, né? Exato. E outros se convertem. E, inclusive, é interessante que Lucas cita isso, cita o nome de alguns convertidos. E um dos convertidos é um cara chamado Dionísio, que a história da igreja entende que é o cara que leva o evangelho para a Europa mais para cima. É o cara que evangeliza o que a gente conhece hoje a França e é o famoso Saint-Denis, né? É esse mesmo cara que se converte no aerópago ouvindo a pregação de Paulo. Então, ó a importância da gente estar inserido na cultura sem se vender para a cultura, claro, né? E a importância de uma pessoa, né? De novo, igual foi de Lídia, agora de Dionísio também, né? Exatamente, cara. Então, eu gosto muito desse texto porque realmente, assim, além dele ser muito rico, ser muito bonito, hoje em dia, se alguém tenta fazer uma ponte, dependendo, lógico, da tradição cristã, se alguém tenta fazer alguma ponte com a cultura, a gente acaba demonizando e fala: não, não pode tocar isso, não pode. Claro que tem os ambientes, né? Paulo não estava fazendo isso na Em sinagoga, Jerusalém, né? exatamente. Mas a gente precisa estar inserido também nesses contextos, porque Deus quer salvar a gente lá também. Até lá, onde está todo mundo distante, parece que ninguém vai se converter, Deus tem propósito lá também.
Vai falar alguma coisa? Não? Tive essa impressão. Então tá bom. Gente, muito obrigado por acompanharem a gente até aqui. A gente já está aí partindo para a parte final mesmo, né, do capítulo. A gente foi até o capítulo 28. Semana que vem a gente tem o 18 e o 19. Tem sido uma jornada muito bacana. Se você tem sido abençoado, gente, divulgue, compartilhe com outras pessoas. Acho que a gente tem feito conteúdo bem bacana, bem profundo aqui, que vale a pena você compartilhar com outros para que sejam abençoados também. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Helder, valeu por mais uma. Valeu, Lucas. Valeu, galera. Valeu, gente. E até a próxima semana com mais um EB Drops. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.